Ok, queridos, retomando as nossas aulas. Então, esta é a aula número 1 do nosso curso de personal trainer, tá? Aqui agora, uma versão atualizada e acadêmica, tá? Então, gente, boas-vindas. Que bom que você está aqui comigo, né? Hoje, nós vamos entrar direto na matéria, tá bom? Eu vou estar passando agora aqui para vocês um pouquinho sobre ética, tá? Eu vou compartilhar com vocês a apostila impressa, tá? Que a primeiro tema tem a ver com ética e cidadania, tá? Então, aqui eu só vou ler para vocês. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão, o indivíduo, está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. O termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho sobre a ética profissional agora, tá? Algumas diretrizes que nós precisamos seguir para que nós consigamos ter um bom relacionamento, né? Professor-aluno e aluno-alunos, né? Trabalho em equipe. A Bio, ela é uma equipe que já tem muitos treinadores, principalmente no Japão, né? Cada professor desenvolveu uma especialidade, tem o seu próprio jeito, a sua própria forma de ministrar uma aula, né? Alguns foram para o funcional, outros para musculação, uns para competição, outros para recuperação, regeneração, treinamento regenerativo de lesões, outros foram para crianças. Cada um tem o seu próprio dom. E isso nós precisamos respeitar, né? Nós precisamos respeitar os colegas de trabalho, principalmente os da nossa equipe, tá, queridos? Porque individualidade, tá? Cada qual tem a sua essência e o caminho que deve seguir e nós devemos respeitar. Uma coisa que é muito importante na equipe Bio, nós trabalhamos sempre com uniformes, uniformizados, tá bom? Respeitando sempre o aluno e as pessoas que estão ao seu redor. Não é para um professor se confundir com os alunos no horário de aula. Por exemplo, se você está numa academia dando aula e chega um aluno que está entrando pela primeira vez, quando ele bater o olho na sala, ele já tem que saber e reconhecer quem é o professor, tá? Porque o professor, ele deve estar uniformizado, e o uniforme tem que ser um uniforme decente, tá certo? Na área de blusa, as meninas mostrando tetinha, calças transparentes, com aquele popozão lindo, à mostra, porque isso acaba aqui prejudicando o nosso trabalho, querendo ou não, né? Na hora do trabalho, uniforme, roupas confortáveis e próprias para o trabalho, para que não tire a concentração do aluno, e mesmo quem está te assistindo, quem está as pessoas que estão ao seu redor, olhando e vendo você dar aula, você vai passar maior credibilidade, tá certo? Vou dar só um exemplo, imagine uma situação de um casal entrando em uma academia pela primeira vez. Hoje em dia ainda tem muitos medos, muitos mitos a serem quebrados, e esse casal vai para a academia porque eles resolvem ter uma mudança de vida, e chega lá, tem um personal, ou homem ou mulher, é indiferente, lindo, maravilhoso, com roupas insinuantes, tá? Ou o homem ou a mulher, com certeza um já vai olhar para a cara do outro e falar, com aquele ali você não vai ter aula não, porque, né, ou com aquela ali, olha não, olha como que ela tá, olha como ela se debruçou, não, você não vai ter aula aqui. Então, pode ser que aconteça isso, né? Pode ser.
Então, é melhor não acontecer. Então, é melhor nós estarmos assim com uniforme, onde não mostra decote, onde eu gosto de trabalhar com manga. Por quê? Porque a gente transpira quando você está ajudando a pessoa. Às vezes você precisa e às vezes a gente transpira. E quando você está com uma manga aqui, pode ser que você fique transpirando. Isso é uma coisa que a gente tem que estar prestando atenção também, higiene, tá, gente? Higiene, normalmente, aproveita já o uso de máscara aí pós-pandemia, quando você estiver dando aula, você utilize uma máscara. Eu gosto de trabalhar essa aqui, que ela é de esponjinha, tá vendo? Ela é bem fácil, você passa uma aguinha na hora, você já pode estar utilizando ela. Por quê? Porque a gente lida direto com o aluno fala, gosta, e a gente também, às vezes, você está falando, você está cuspindo no aluno. Então, aproveitem já e façam o uso da máscara, né? Isso é uma dica, tá, gente? Não é obrigatório. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é experiência própria, né? E de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo pela equipe Bio, né? Então, essas são algumas diretrizes que vocês precisam seguir enquanto estiverem dentro do Instituto Internacional, tá? Uniforme, tá? Higiene. Higiene pessoal é muito importante, tá certo? Não misturem negócios, as aulas com particular, tá? É muito comum o aluno, às vezes por carência, começar a se insinuar para o professor, e o professor tem que ter um discernimento de que ali ele é o professor, tá, gente? Com muito amor, com muito carinho, essa fase de assédio acaba passando, tá? Mas você precisa ter uma postura profissional e uma maturidade para suportar e fazer com que o aluno passe dessa fase. Que mais? Enfim, de início, gente, que eu me lembre, é muito importante isso, tá? Então, ética profissional, respeito com os colegas, uniformes, tá bom? Posicionamento profissional dentro da sala de aula. Outra coisa, nós não somos médicos, nós trabalhamos com outras disciplinas, com outros profissionais, por isso que tem essa união aí interdisciplinar, cada macaco no seu galho, tá? Então, você é um treinador, nós, treinadores físicos, né, da educação física, nós temos que ter o conhecimento de muitas outras profissões ali que também estão embutidas dentro da nossa, mas cada um na sua especialidade, tá bom, gente? Vamos respeitar. Então, se a pessoa tem um problema de saúde, não tente resolver, você é apenas um treinador, né, de educação física e faça o que lhe compete, tá? Se a pessoa tem um problema médico, problema de saúde, peça para que ela procure um médico. Não tente fazer o que não é da sua área, tá? E isso é muito importante. Então, ética e cidadania é o primeiro princípio que nós temos que seguir, tá? Para que vocês possam ter um caminho abençoado, cheio de sucesso, gente. Respeitem os profissionais, não saia falando mal de um profissional, mesmo que você não concorde, você não conhece, você não sabe qual é o objetivo do aluno, qual é a capacidade física daquele aluno, ou quais são as estratégias e a metodologia que aquele professor está utilizando com aquele aluno. Então, assim, é muito superficial você olhar o movimento e já vai dando a sua opinião. Isso são para pessoas imaturas. Enfim, você não vai ser dessa forma, tá? Você vai respeitar o seu colega e você vai ser focado no seu próprio desenvolvimento, no desenvolvimento dos seus alunos, com amor e respeito à profissão e às pessoas, tá bom? E aos colegas de trabalho também. Então é isso, gente. Primeira coisa, primeiro trabalho que eu quero que vocês façam, já pode anotar aí, olha, fazer uma redação sobre ser um bom profissional de educação física. Então, primeiro trabalho que vocês vão ter que me trazer agora, já vocês vão ter que trazer para a próxima aula, vocês já vão estar me enviando, tá certo? Essa redação sobre ser um bom profissional de educação física, tá? Este é o primeiro trabalho.
E agora, nós vamos entrar direto na aula, tá? Que nós vamos entrar na aula de sistemas, a gente vai começar a estudar um pouquinho de anatomia, tá? Então, a anatomia, a gente vai ver na apostila ali, com o passar do tempo, a gente vai abordar mais ainda, mas eu já vou logo entrando hoje numa matéria que é muito importante para mim, que eu acho que é por isso que eu escolho sempre ela, para estar iniciando o curso, que é o sistema cardíaco, né? Porque nós somos coração, essa nossa profissão é só quem tem coração mesmo, né? No sentido emocional, porque é uma profissão que nós nos doamos muito, né? E nós estamos ali para tratar o coração das pessoas que estão com a gente. É isso aí. Então, vai lá, eu já vou compartilhar aqui com vocês a sistema cardíaco. Então, tá, queridos, o sistema cardíaco, para mim, eu gosto de estar iniciando com ele, porque daqui a gente consegue ter muitas outras bases para as próximas matérias, tá bom? Então, o sistema cardíaco, ele é um sistema que ele está em conjunto com vários outros sistemas, tá bom? O nosso corpo, ele tem um metabolismo, que seria um conjunto de sistemas, nós temos muitos sistemas. Esses sistemas, eles são como se fossem fábricas, vamos pensar assim, tá? Então, são várias fábricas, né, que estão envolvidas dentro deste mundo interno que nós temos dentro de nós. E este mundo interno, ele tem várias fábricas lá dentro, tá certo? Ou vamos colocar vários países, né, da forma que ficar mais fácil para você. Então, esses sistemas, cada sistema nasceu para fazer uma determinada função principal, tá? Cada um veio com uma função específica principal, tá? E um ajuda o outro. Então, neste nosso mundo, nós temos vários sistemas. Cada sistema nasceu para realizar uma função principal, e essas funções principais, elas vão acabar relacionadas com os outros sistemas. Um sistema vai depender do outro, e assim sucessivamente. Então, dentro deste metabolismo, tá? Que é esse conjunto de sistemas que vão estar realizando ali reações químicas que vão estar influenciando para que nós possamos sobreviver e viver, né, os nossos dias, né? Então, o metabolismo é isso, tá certo, gente? É um conjunto de reações químicas, né, que vai te trazer, te proporcionar ali as funções do seu corpo, né? Formações de energia, tá? Então, isso é metabólico. Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre metabolismo. Agora, é só para vocês entenderem os sistemas. Então, é uma parte da anatomia de sistemas, tá? Então, toda vez que eu me referir a sistemas, vocês já imaginam aí esse monte de departamento aí unido, formando o nosso metabolismo, trabalhando em prol da nossa vida cotidiana, né? Formando a nossa energia. Então, o primeiro sistema cardíaco, tá? É o sistema vascular. Nós vamos aprender um pouquinho sobre débito cardíaco. Então, o sistema cardiovascular do corpo humano, ele é constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então, se vocês olharem aqui na lateral, vocês estão vendo que como se fossem estradinhas representadas pela cor azul e pela cor vermelha, tá? Então, a cor azul, tá? São as veias, são as estradas do corpo que faz o retorno venoso do sangue. As estradas vermelhas é a estrada que leva o sangue para os outros sistemas. Então, uma estrada traz e a outra estrada expulsa o sangue do coração. Tá? A estradinha azul, que é o sistema de veias, tá? Então, ele retorna com o sangue. E o vermelho, que é o sistema das artérias, elas levam o sangue, elas expulsam o sangue para o sistema.
Então, gente, e vocês estão percebendo aqui que é um sistema fechado. Vocês vão ver esse emaranhado aqui pequenininho aqui dentro, esse outro pequenininho aqui embaixo, é representativo, tá, gente? Isso aqui é uma representação de como funciona isso dentro do nosso corpo, né? Então, as estradas, elas são compostas pelas veias, pelas artérias e por essas pequenininhas, que são as capilares. As capilares, elas ficam dentro dos departamentos. Por exemplo, elas ficam dentro do pulmão, elas ficam dentro do músculo, elas ficam dentro do rim, elas vão ficar dentro dos órgãos, tá? Por que isso? Por fora, você pode até visualizar aqui algumas veias aqui, né? Agora, lá dentro dos órgãos, ela não vai ser grandona, assim, ela vai se dividir, vai ficar assim pequenininha. E essa parte pequenininha chama capilar, tá bom? Vamos agora para as funções. Então, para que serve o sistema cardíaco? O sistema tem como papel principal operar a circulação de sangue no organismo, né, garantindo desta forma que o oxigênio e nutrientes sejam levados até as células e que os resíduos metabólicos sejam transportados até o seu local de eliminação. Além disso, também permite indiretamente que o nosso corpo seja capaz de proteger-se contra infecções, uma vez que é no sangue que encontramos células e proteínas de defesa. Então, gente, o nosso corpo, ele tem o coração ele é a bomba principal para expulsar o sangue para o corpo. Mas por que o coração tem que jogar o sangue para fora? Porque o sangue, ele é composto dentro do sangue, ele tem 3 células lá dentro, que essas 3 células que estão dentro do sangue, elas são responsáveis por levar os nutrientes e oxigênio, elas são responsáveis por fazer a reconstituição de algum estrago que tenha pelas estradas do corpo, no caso seriam as plaquetas, e elas são responsáveis por levar o exército, que são os glóbulos brancos. Então, dentro do sangue, você vai encontrar 3 células, cada célula veio com o papel principal, uma para levar o oxigênio e nutriente, a outra para levar os defensores, que são os glóbulos brancos, é o sistema imunológico, e a outra são as plaquetas, que elas vão trabalhar na coagulação do sangue. As plaquetas, elas serão os rebocadores. Por exemplo, teve um rompimento aqui numa estrada, ela vai lá e faz o reboco, entendeu? Então, essas 3 células compõem o sangue, tá? Além da água, do plasma, claro. Então, o que acontece? O sangue, ele é líquido, tá? Ele é composto principalmente de água. Ele é líquido. E o sangue, ele é formado dentro dos ossos. Depois a gente vai estudar isso, mas ele é formado dentro dos ossos, depois ele é jogado para o sistema. E quem que é a bombinha que vai fazer com que este sangue, já que este sangue está levando tudo que o nosso corpo precisa, é o coração. Então, o coração, ele vai inflar, e aí ele vai contrair, impulsionando o fluxo sanguíneo para fora dele. O coração, ele é dividido aqui, ó, são 4 partes, tá? A gente vai ver aqui, ó, nessa aqui do lado, vocês estão vendo. Vamos pensar assim, faz uma cruz aqui neste desenho, no coração. A parte de cima chama átrio, a parte de baixo chama ventrículo. Então, ficamos com o átrio, que é a parte de cima, direita e esquerda, e o ventrículo direito e esquerdo. Então, fácil, dividir em 4, você tem o átrio direito e esquerdo e o ventrículo direito e esquerdo. Então, você vai perceber que o coração ele ficou dividido em 4 departamentos, tá bom? Então, aqui dentro, cada departamento vai ter uma função específica, tá certo? Olha, então o que acontece? Aqui nós vamos ter o ciclo cardíaco. O coração, ele veio aqui para filtrar o sangue, para pegar o oxigênio e depois jogar o sangue para o nosso sistema, tá bom? Então, dividindo o coraçãozinho em 4 aqui, você
determinou quais são os departamentos, né? E aqui você tem, de um lado, você está vendo que você tem as veias, representadas em azul, e você está vendo que esse azul, ele está desembocando aqui no coração. Ele entra aqui pelo átrio direito. Então, o que é que entra aqui pelo átrio direito? O sangue. Porque, pensa, você formou lá 5 litros de sangue, esse sangue foi jogado para o seu sistema. O seu sistema é isso aqui, ó. As estradas do sangue, elas não podem ser abertas. Por quê? Porque o sangue ele é formado dentro dos ossos, demora mais ou menos uns 3 dias para que as células sanguíneas sejam trocadas. Ou seja, então ele vai formar um volume sanguíneo, vamos colocar aí 5 litros, que é mais ou menos, ele vai formar aí um volume sanguíneo de acordo com as atividades que você faz, né? Então, ele formou aquele volume. E esse volume de sangue, ele vai ficar percorrendo por essas estradas aqui, até que as células sejam trocadas. Então, se você tem um vazamento em alguma parte da estrada, esse sangue ele não vai conseguir ser recomposto no momento, ali naquela hora. Então, se você tem uma lesão e aí você começa a perder sangue, você vai ficar sem o fluxo sanguíneo. O corpo ele não tem condições de formar mais células sanguíneas assim, em pouco tempo. Ele demora pelo menos uns 3 dias e é lento, né? Não dá para ser assim. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, você vê aí nos filmes, eu não sei se você já viu isso pessoalmente, que quando tem uma lesão, eles fazem aquela tração, aquele torniquete para que não saia o sangue. Porque se o sangue sair, a pessoa morre. Por que que morre? Porque dentro do sangue tem todos os nutrientes que o teu corpo precisa para a sobrevivência. Então, assim, o nosso corpo, ele precisa, é um organismo vivo, tá? Então, por exemplo, se não leva o alimento vamos colocar, para o fígado, por exemplo, se o sangue não leva os nutrientes que o fígado precisa para estar realizando as funções, o fígado ele não vai realizar a função. Se o fígado não realiza a função dele, que no caso seria de filtrar, e aí ele não vai filtrar mais, porque ele não tem nutriente para estar funcionando, ele não tem a matéria-prima para estar funcionando, que no caso estaria no sangue. E aí o que acontece? Ele para de funcionar, se ele para de filtrar, aí tudo que é porcaria entra no teu corpo. Aí é questão de horas para você morrer. Infecção, alguma, sei lá, entendeu? Por quê? Porque o corpo ele precisa de nutriente agora. Ele não espera para depois, ele precisa agora. O organismo ele é vivo e ele precisa para agora. Então, se tem alguma coisa, algum sistema em deficiência que está sofrendo, ele precisa agora de nutrientes. Se eu tenho um bloqueio no sangue, quem que leva o nutriente é o sangue. E se ele está precisando agora e não tem, o que acontece? Ele morre, ele entra em falência. Vocês já ouviram falar falência de sistemas? Então, é isso. Em poucas horas a pessoa morre. Falha um sistema que vai comprometer o outro, que compromete o outro, e aí acaba morrendo. O principal causa é isso aqui, ó. Tá relacionado com o sangue. E quem que faz o sangue funcionar bem? O coração. Porque o coração é a bombinha que vai fazer com que o sangue seja impulsionado para levar os nutrientes para esses departamentos, para os sistemas, tá? Então, é um departamento, as estradas são fechadas, é um sistema sanguíneo, um sistema circulatório, é um sistema fechado, tá? Ele não tem abertura, né? Então, é isso. Então, vocês estão vendo, as estradas vermelhas é quando sai. Então, a gente vai voltar para cá no átrio. Então, o sangue, ele retornou para o coração, tá? Quando ele retorna para o coração, ele vai passar por todo um processo aqui, né? Ele vai passar por um processo e até que ele seja reestruturado para ser colocado novamente para onde? Para fora do coração. Por quê? Porque ele precisa levar os nutrientes para os departamentos, para os sistemas, tá? Então, e aqui, dentro dos órgãos, vocês não têm uma estrada grande, você tem uma estrada pequenininha. Por quê?
Quando o sangue sai do coração, ele sai cheio de oxigênio e de nutriente, porque o coração ele já fez isso aqui. A função do coração é reestruturar o sangue. Aí ele vai contrair e vai expulsar, então, aquele volume sanguíneo para levar os nutrientes para os órgãos, tá? Dentro de cada órgão não tem uma estrada, ele se divide em várias, porque o sangue que é bom, ele está levando o nutriente. Aí ele deixa o nutriente, quando ele sai do órgão, ele vai sair vazio, ele não tem mais aqueles nutrientes. Por quê? Porque o órgão já pegou, ele já pegou a encomenda aqui. Quando ele pega essa encomenda aqui, o sangue ele tem que retornar para onde? Para o coração. Por quê? Porque ele vai ser reestruturado novamente. Então, o sangue ele deixa o nutriente, tá? No departamento, e quando ele volta, que é o retorno, ele vai voltar pelas veias, tá? Ele volta pelas veias e ele volta, é um caminho longo de subida, né? Porque nós ficamos em pé. Então, para o sangue descer é mais fácil. Para subir, ele vai mais lento. Então, ele vai mais lento, ele volta como se fosse uma montanha-russa subindo, aquela subida, até que ele seja novamente despejado aonde? No coração. Tá? Então, esse ciclo vai e volta de sangue chama-se ciclo cardíaco. O coração contrai, o sangue vai para fora, leva todo o nutriente, deixa nos órgãos, passa pelas capilares, faz a troca sanguínea, volta pela veia, entra no coração, é reestruturado dentro do coração, o coração contrai e volta. Então, isso fica a vida nossa toda a nossa vida. E todos os nutrientes que nosso corpo precisa, onde que está, gente? No sangue. Por isso que é muito importante a gente ter um cardiovascular bem preparado. Então, quando nós falamos sistema cardiovascular, nós estamos falando deste sistema aqui. Porque se não fosse este sistema, todos os outros sistemas não teriam matéria-prima para trabalhar. Porque pensa assim, cada departamento, eles vieram para fazer uma determinada função. Só que o nosso corpo, ele não cria nada. O nosso corpo, ele consegue transformar tudo. Tudo o quê? Todos os elementos que o nosso corpo interno vai precisar. Então, por exemplo, se eu comi uma banana, se eu como um alimento que eu como, o meu corpo ele vai tirar os nutrientes daquele alimento, ele vai receber aquele nutriente e ele vai transformar aquele nutriente para aquilo que o meu sistema estiver precisando na hora. Se o nutriente que eu comi tinha A, B, C, meu corpo vai segurar o A, B, C. E aí meu corpo está precisando de um CBA. E o que o meu corpo vai fazer? Ele vai pegar aqueles nutrientes que ele recebeu em forma de ABC, vai desestruturar aquele alimento e vai formar CBA, pronto, dá. Então, assim, o nosso corpo ele não é capaz de criar esse ABC. Ele é capaz de transformar este ABC de acordo com o que o meu metabolismo estiver precisando. Agora, se eu como, por exemplo, arroz, vamos supor, ou vou pôr um alimento mais todo mundo acha que é saudável. Acha não, é saudável. Brócolis. Eu vou comer brócolis todos os dias. Brócolis é um alimento saudável? Sim. Dentro dele tem muitas vitaminas? Sim. Mas dentro do brócolis tem todas as vitaminas que eu preciso? Não. E o meu corpo precisa só da vitamina que tem no brócolis? Não. Meu corpo precisa de muito mais. Então, nós temos que tirar esses nutrientes dos alimentos que nós temos aqui fora. Aí, se eu tiver um pouquinho de tudo, meu corpo vai estar com um estoque pronto. Quando ele estiver precisando de alguma coisa, ele fala, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. E pronto, tá tudo certo. Ele consegue sobreviver com esses nutrientes que nós estamos colocando para ele, através dos alimentos. Tá? Agora, se eu comer um alimento vazio, eu vou passar de café o dia inteiro. O café, gente, ele é só estimulante, mas ele é vazio, ele não tem caloria, mas ele também não tem nutriente nenhum.
E aí? Como que meu corpo vai tirar os nutrientes para poder sobreviver? Ele não vai. Aí é questão de tempo, entendeu? Até eu adoecer. Bom, então o nosso sangue ele vai levar todos os nutrientes para os nossos sistemas, tá bom? Esses nutrientes eles são provenientes da alimentação que nós ingerimos todos os dias, tá bom? Então a estrada vermelha ela é a artéria, é por onde o sangue sai. A estradinha azul é a estrada que faz o retorno do sangue para o coração, tá? O vermelho chama artéria, azul chama veia, tá? A vermelha está cheia de nutriente, a azul é um sangue venoso, venenoso, é um sangue vazio, não tem mais nutriente nenhum. Ele está voltando para o coração para poder ser reestruturado. E este, então, é o ciclo cardíaco. Aqui vocês vão ver os vasos sanguíneos. Vocês estão vendo essas bolinhas dentro das artérias e das veias? Essas daqui são as células sanguíneas. Aqui dentro você vai encontrar aquelas 3 células que eu te falei. Inclusive, além da redação, eu quero que vocês pesquisem sobre artérias, veias e capilares. Quais são os componentes sanguíneos? Então, aí este também é mais um trabalho que vocês vão ter que me entregar semana que vem. Então, quais são as células sanguíneas e as funções de cada uma delas, tá? Então, os vasos sanguíneos são as estradas do corpo e dentro vai estar passando sangue, tá? E o sangue, ele é composto por células. Eu quero saber quais são essas células. Você já sabe, que eu já falei, mas eu quero que vocês pesquisem e me tragam a matéria pronta, tá? Essa pesquisa pronta. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aí, elas são as células sanguíneas que estão lá dentro do sangue, tá? Vocês estão vendo que quando ela está na artéria, ela está bem vermelha. Quando ela está na veia, ela já está cor-de-rosa. Por quê? Porque ela deixou o nutriente lá no departamento que estava precisando, né? Dentro do departamento fica, então, as capilares, que são os vasinhos menores, onde vai ser feita a troca sanguínea. Qual que é a troca sanguínea? Vai deixar o sangue, os nutrientes, né, do sangue arterial, deixando os nutrientes, e quando ele passa para o outro lado, ele vai ser um sangue venoso, sem nutriente, tá? Então, as artérias e as veias, elas têm a mesma função. Mas qual que é a diferença de uma e de outra? A diferença está que nas artérias, vocês podem ver que ela tem várias camadas, tá vendo? Ela tem que ser mais forte, ela tem que ser mais resistente. Por quê? Porque quando o coração expulsa o sangue, né, ele exerce uma pressão muito grande. Por quê? Porque este sangue ele tem que alcançar todo o metabolismo. Então ele vai inchar e quando ele contrair, ele vai contrair muito. E esse muito vai abrir ali e vai jorrar sangue, entendeu? Quando ele está saindo do coração, é uma pressão alta. Por quê? Porque ele tem que ir longe. Então, ele vai com uma pressão maior, tá? Então, essa artéria, ela tem que ser mais resistente, porque já pensou uma pressão grande aqui, ela poderia se romper se ela fosse fininha, tá? Enquanto que nas veias, como ela já deixou nutriente, ele está num sistema de subida, né? Ela está voltando, ela tem até umas portinholas aqui, ela tem umas vênulas aqui dentro, umas portinhas dentro dela, que é para o sangue passa para ele não voltar. Porque senão, como a gente normalmente fica em pé, a força da gravidade empurra para baixo, quando você está em cima, qual que é a tendência? De voltar. Para que isso não ocorra, o retorno do sangue venoso, então você tem aqui essas valvas, tá bom? Elas chamam-se valvas, que são essas portinholas, que impedem que o sangue volte. Né? Então, a veia, você pode ver, ela tem o mesmo calibre que a artéria, mas ela é mais fina. Por que que ela é mais fina? Ela não sofre tanta pressão. Então, ela não precisa ser tão resistente quanto a artéria.
porque ela está fazendo o retorno do sangue, e aí esse retorno ele é mais lento. Quando ele está subindo, ele vai mais lento. A pressão é menor, mesmo porque ela está indo contra a força da gravidade, tá? Então, a diferença delas é a estrutura de formação mesmo, tá? Ela tem menos camada. Então, vamos ver. Os vasos sanguíneos são responsáveis por garantir o transporte do sangue pelo corpo. No sistema circulatório humano, o sangue circula sempre dentro dos vasos, sendo, portanto, um sistema circulatório fechado. Podemos distinguir 3 tipos principais de vasos sanguíneos, que são as artérias, vermelha, forte, que leva o sangue nutrido, e as veias, que faz o retorno venoso, que já traz o sangue sem nada, e as capilares, que estão dentro dos órgãos para fazer a troca sanguínea. As artérias, elas são vasos sanguíneos que garantem o transporte do sangue do coração para todas as partes do organismo. Elas possuem paredes resistentes, sendo essa uma característica importante para suportar o sangue sob alta pressão que sai do coração. As veias, elas são vasos sanguíneos que garantem o retorno do sangue dos vários tecidos do corpo para o coração. Possuem paredes um pouco mais delgadas, finas, né, que as artérias, e destacam-se por possuir válvulas, que são as portinhas que impedem o refluxo do sangue. E as capilares, que são vasos sanguíneos pequenos e que possuem uma parede muito fininha, formada apenas por uma camada de células. E é nos capilares que ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Então, aqui vocês estão vendo a veia, ela tem menos camadas, a artéria ela é mais grossa, você pode ver que ela é mais resistente, tá? Porque ela tem que suportar uma pressão grande. E as capilares que ficam aqui dentro. Aqui dentro, o corpo ele vai filtrar, né? Aqui dentro ainda entra um outro sistema, depois eu vou falar para vocês, não agora, que ajuda na filtragem a tirar as coisas que não prestam, os líquidos que estão sobrando. Então, aqui ainda existe um outro sistema que auxilia. Mas, por enquanto, as capilares elas vão ficar aqui para fazer as trocas sanguíneas, tá bom? Então, as veias, elas têm as válvulas, tá vendo? Que impede o retorno do sangue para o sistema. Aqui vocês estão vendo a artéria vermelha, o azul é a veia. Aqui vocês estão vendo as capilares, né? Isso aqui é representativo, tá, gente? Então, faz de conta que isso aqui está dentro de um tecido. Vocês estão vendo essa verde aqui? Essa verde é a linfa. Aqui vocês vão ter o sistema linfático aqui dentro. Por quê? Porque enquanto está fazendo essa troca de sangue, sempre vaza alguma coisa aqui. E no que vaza, a linfa, ela é como se fosse uma draga, ela vai puxando tudo para ela. Então, toxina, tudo que o sangue do corpo não vai usar. Então, a linfa, ela é responsável por tirar esse extra celular, o que sobra, as toxinas, o que não foi feito, o que o sangue não conseguiu fazer ali, a linfa ela está lá dentro como se fosse uma draga para auxiliar nessa troca. Tá bom? Então, aqui, o endotélio é uma membrana celular, tá? Ao longo dos vasos sanguíneos, estrategicamente localizado na interface entre sangue e tecidos. A função do endotélio é a manutenção do tônus muscular, transporte de água, eletrólitos e nutrientes. A manutenção e fluidez do sangue, ativação e inativação de substâncias vasoativas e vasoconstritoras, controle da pressão arterial. Eu coloquei isso daqui porque a gente vai estudar ainda sistema de fáscia. O endotélio é uma membrana que recobre, tá? Então, essa membrana, dentro dessa membrana que vocês estão vendo que está recobrindo ali as capilares, é o tecido conjuntivo. Dentro desse tecido conjuntivo, você vai ter tudo isso que vocês leram ali, eletrólitos, nutrientes, vai trazer a fluidez do sangue, porque ela faz parte da fáscia que recobre, então, as capilares, tá bom, gente? Então, essa célula endotelial, ela é uma célula que tem vida dentro dela, e ela é só como se fosse um plastiquinho que recobre esse tecido.
né? Então, ela também tem que estar saudável. Mais para frente a gente vai estudar, tá bom? Então, o coração ele é o órgão muscular responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. Quando o sangue é impulsionado, ele acaba exercendo certa força contra as paredes das artérias. Essa força é chamada de pressão arterial e que pode ser definida como a pressão que o sangue em circulação exerce nas paredes de nossas artérias, tá? Os valores normais da pressão arterial são determinados por ações do sistema nervoso, sistema cardiovascular e os rins. Distúrbios nesses sistemas e órgãos podem alterar a pressão arterial e causar problemas como a hipertensão. Lembra que eu falei que os sistemas eles estão interligados? Então, tem sistemas que estão interligados com o sistema com o sistema vascular, né? Que podem estar influenciando nessa pressão aí, tá? Se você tem problema no rim, né? De repente, se você está com um problema aí do sistema nervoso, a comunicação pode estar falha, e aí pode ter um desbalanço aí nessa pressão, né? A pressão pode estar alterando. Então, gente, os valores normais de uma pressão arterial, então você já sabe que quando o coração expulsa o sangue, quando o coração sai, quando ele contrai e o sangue ele é jorrado, ali é um volume sanguíneo que é colocado para fora, né? É a mesma coisa, quando vou usar um exemplo meio que tosco, mas assim, ó, você vai fazer uma cuspida. Então você junta, você cospe. A quantidade de saliva que saiu foi uma, não foi? Mesma coisa do coração. Ele junta ali e aí ele contrai. No que ele contrai, ele formou um volume de sangue. Esse volume de sangue, ele é importante também lá na frente, a gente vai estudar. É o volume sanguíneo quando sai do coração, né? Então, por exemplo, se saiu só um pouquinho de sangue, é só um pouquinho que o corpo vai receber. Se sair um volume grande, opa, agora já está com abundância, sem miséria. Então, vai chegar mais nutrientes para os órgãos mais rápido, né? Então, esse volume sanguíneo, quando sai do coração, é o débito cardíaco, ele é muito importante. Se você tem um coração saudável, na hora que você tem o débito cardíaco, se for um débito cardíaco bom, vai sair um volume bom. Se sair um volume bom, vai mais nutriente vai para o sistema. Agora, se o coração está fraco, se tem pouca pressão, etc, que a gente não sabe determinar, sai só um pouquinho, aí o sangue ele leva pouco nutriente, aí demora mais, entendeu? O coração vai se cansar mais. Se tiver precisando de mais nutriente, não tem que esperar o próximo, né, débito, e assim por diante, tá, gente? Então, é muito importante a gente estar cuidando do sistema cardiovascular e de todos os órgãos do corpo, porque vocês viram que um sistema depende do outro, tá? Então, os valores normais da pressão arterial já foram determinados, graças a Deus, por cientistas, né, por pesquisadores. Aqui, no caso, as pesquisas, elas são feitas com pessoas normais, tá? E atléticas também, no caso de pessoas atléticas também, a gente já tem em relação ao débito cardíaco e as funções cardíacas, né? Então, a gente já tem bastante estudos que comprovam muitos resultados assim favoráveis para a gente, tá estudando em cima disso. Então, os valores normais da pressão é 120 e 80. Eu vou explicar aqui, ó. Pressão arterial, quando o sangue sai do coração que ele expulsa, é aquela pressão mais forte, a pressão sistólica. Então, lembra, sístole é a fase que sai o sangue, tá? E aí, quando o sangue sai, o nome que deram para isso é sístole. Então, quando o coração contrai e o sangue é ejetado para fora do coração, para ir para o sistema, chama fase sistólica, tá? Então, essa fase sistólica é uma pressão alta, ela é maior, porque ela tem que ter mais força. Então, a sistólica, que é a parte que sai, ela tem que ser menor que 120 miligramas de mercúrio, tá? E a diastólica, que no caso seria a que faz o retorno quando ela entra no coração,
o sangue entra no coração, a pressão que está sendo exercida ali naquele momento é menor do que a pressão quando sai. Essa pressão, quando é colocada dentro do coração, ela tem que ser menor que 80, tá? Então, este é uma base que nós temos que ter, é um parâmetro de onde nós vamos estar iniciando a nossa avaliação, tá? Então, a pressão arterial ela é determinada pela sístole e pela diástole, tá? Sístole é a fase que sai o sangue do coração e diástole é a fase quando entra o sangue no coração. Não tem como as duas pressões serem iguais. Eu já ouvi muita gente falar, minha pressão arterial estava quase igualando. Meu filho, só se você morrer. Não tem como o coração ter a mesma pressão do sangue quando sai, não é a mesma pressão quando entra. Nem que seja 2 pontos de diferença, sempre vai ter uma diferença entre uma pressão e a outra, tá? Então, pressão sistólica sai do coração, pressão diastólica vem para dentro do coração, tá? Então, é isso. E aqui vocês têm uma tabela, tá? Para vocês se nortearem em relação à pressão arterial. Então, por esta tabela aqui que vocês vão estudar para a prova, tá? Então, pré-hipertensão, por que eu estou falando por essa tabela, gente? Porque tem vários autores. E os valores, pode ser que muda de um autor para o outro, fica próximo ali, né? Mas, assim, pode ser de um autor para o outro, vai ter algumas pequenas mudanças. Então, vocês estudem por esta tabela, porque os valores que vai ser colocados serão pela matéria que vocês estão recebendo, tá bom? Não adianta você pegar um outro livro, de outro autor, de outro curso, e estudar e querer vir fazer a prova da bio. Não, a prova da bio é de acordo com o material da bio. Da mesma forma, da prova da FBB é feito de acordo com o material da prova da FBB, né? E pode ser que haja, sim, algumas diferenças, que são vários autores, são várias pesquisas, tá? Então, é isso, gente, vocês vão se nortear aqui por isso. Então, por que tem alteração na pressão arterial? Vários fatores podem estar colaborando para que você tenha aí uma pressão desregulada, como, por exemplo, principalmente da pressão alta, tá, gente? Hereditário, pode ser que seja hereditário? Sim, nós carregamos genes dos nossos antepassados. Obesidade, a maior parte, olha, eu vou falar 99%, 99,9% é causado pela obesidade, tá? Estresse também, alimentação não saudável e excesso de sal, tudo isso vai cair ali na obesidade, tá? Então, esses são alguns fatores que vão contribuir para que a pressão seja alta. E a pressão alta é perigoso mais que a pressão baixa? Sim. Normalmente, isso sou eu que estou dizendo, tá, gente? Normalmente, a pressão alta é por excesso de comida, ou seja, normalmente formada ali por comeu muito carboidrato, ficou muito estressada e acabou comendo. Normalmente é por causa de toxinas no organismo, né? O corpo ele vai alterar a pressão aumentando. E a falta de alimentação, falta de nutriente te dá uma pressão mais baixa, tá? Então, minha pressão tá baixa. Pode prestar atenção que a pessoa se alimenta mal. A questão de se alimentar mal não é comer apenas, é você nutrir, você tem que ver se o alimento que você está comendo tem nutriente. Será que o sangue está conseguindo levar nutriente ou será que você está comendo e não está tendo nutriente na sua comida? Porque hoje em dia tem muito fake de comida, né, gente? Vamos falar. Tudo transgênico, tudo o homem inventou e às vezes não tem todos os nutrientes que você precisa. Por isso, eu sempre recomendo, comece a tomar agora um multivitamínico. Vai garantir lá a sua saúde, tá? Então, este daqui são os valores normais, então, menor que 120, menor que 80 é uma pressão normal, tá? 140 mais ou menos, assim, eu já acho tá um pouquinho alto. Se bem que existem fatores que podem ter uma alteração e não ser doença, não estar sendo uma pressão alterada por mal. Por exemplo, mulheres grávidas. Mulheres grávidas, a pressão sanguínea vai aumentar
porque está batendo por 2 ali, né? Está nutrindo 2. Então, é normal mulher grávida aumentar um pouquinho da pressão. É normal também as pessoas que treinam musculação por conta da massa muscular, o corpo tem que levar mais nutriente para os músculos, a pressão aumentar, tá bom? Então, normalmente quem treina aí, a pressão ela é um pouquinho mais elevada do que as pessoas que não treinam, tá? Eu não vou dizer que é normal passar de 140, 150, não, tá? Mas passa de 120. As pessoas que treinam passam 120, 130, eu já vi 140. Eu mesma já tive 140, né? Na época de mais muscle aí. Então, acontece, tá? Acontece, a gente tem que estar atento não apenas à pressão arterial, tem que ver em qual é a condição e por que está daquilo, né? Mas pode ser uma pressão um pouco mais elevada e a pessoa não ter problema nenhum. Se ela estiver dentro desses parâmetros que eu te falei, ou ela pratica musculação, ela tem bastante músculo, ou ela está grávida, tá bom? Tem que ter discernimento, gente. Qualquer dúvida, manda para o médico, tá? Não tente resolver o problema sozinho. Então, pressão sistólica é quando sai o sangue do coração. Pressão diastólica é quando vem para dentro do coração, tá? Por que aumenta o volume do sangue dentro das veias e das artérias? Vocês já ouviram falar que pressão alta, não pode comer sal? Então, porque o sal, ele é um nutriente que ele vai puxar água para ele. E você já viu que quando você aumenta a quantidade de água, ele vai mais rápido? Se ele vai mais rápido, se ele vai mais rápido, a pressão vai aumentar. Então, quando uma pessoa come muito sódio, né, come muito, o sódio, na verdade, que faz aumentar a pressão, que tem no sal, né, é o sódio. Então, você come lá o sódio, ou alimentos que são ricos em sódio, e essa célulazinha, que é o sódio, ela pede muita água. E aí, o que acontece? A água vem tudo para dentro da artéria. E o que acontece? A pessoa que já tinha uma pressão alta aumenta mais ainda, o fluxo de água vai aumentar. Aumentou, aí vem aquela correnteza, e a pressão vai aumentar, e a pessoa pode não suportar isso. Uma pressão muito aumentada. Então, é por isso que os alimentos ricos em sódio, né, acaba que aumentando a pressão arterial. Ou então você já deve ter visto também aquelas pessoas que têm pressão baixa, põem o sal na boca para aumentar o fluxo de água e aí aumenta a pressão, tá? Então, é por isso, tá, gente? Que as pessoas que que têm uma pressão alta, evita de comer o sal, tá? Porque acaba causando um desequilíbrio. Aqui estou falando para vocês sobre a sístole e a diástole. Então, a gente vai aqui. O azul é por onde entra o sangue. O vermelho é por onde sai, tá bom? Então, quando existe o relaxamento do coração, que é quando ele... é a parte que ele está recebendo o sangue. Encheu. Quando é para colocar para fora, ele vai contrair, tá? Então, na fase de relaxamento, quando o sangue está entrando no coração, é a diástole. E na fase de contração, é que quando ele expulsa o sangue de dentro dele, é a sístole, tá bom? Então, é esta. Este é o ciclo cardíaco, né? É aquilo que eu falei para vocês. O sangue entra, sai, ele entra pelo átrio, ele passa pelo ventrículo, depois ele só... eu não falei para vocês isso aqui, ó. Que eu ia falar, depois eu esqueci. Vocês estão vendo, isso aqui é o coração, tá? O sangue, ele entra, ele faz a diástole. Antes dele ir para o outro lado, gente, ele tem que ir para o pulmão, tá? Então, o sangue, ele chega vazio de oxigênio e de nutriente. O que acontece? Ele chegou vazio, ele não tem nada, então ele entra pelo lado direito, e ao invés dele ir para o lado esquerdo, ele tem que nutrir aonde? Lá no pulmão, com oxigênio, tá bom? Então, aqui ele vai se munir de moléculas de oxigênio. Então, primeiro lugar que o sangue desnutrido vai é onde? Lá para os pulmões. No pulmão, ele vai pegar a molécula de oxigênio. Quando ele pega essa molécula de oxigênio, ele volta. Ele vai voltar
pela parte de cima, que é o átrio, ele vai descer para o ventrículo. Do ventrículo, tá vendo? Do ventrículo ele tem mais volume sanguíneo aqui. Do ventrículo ele contrai e aí ele expulsa o sangue do coração. Então, a primeira circulação, a pequena circulação, primeiro ela vai para os pulmões, pegar a molécula de oxigênio, volta pelo átrio, desce para o ventrículo, do ventrículo ele vai sair para o sistema, tá? Então, essa circulação aqui pulmonar, ela é a primeira que acontece para ser nutrida de oxigênio, tá? Então, é isso que acontece. E aí, aqui, nós temos o ciclo cardíaco, que vai ser o quê? Coração, o início, né? Então, enche, ocorre a diástole, eu estou falando de uma forma grosseira para vocês gravarem. O coração está relaxando, ou seja, quando o coração está relaxando, ele está recebendo, ele está fazendo a diástole, tá? Então, a diástase. Então, a diástase ou diastólica, a fase diastólica, ela é quando o coração está relaxado, que o sangue está entrando. Aí, o sangue ele vai para o pulmão, do pulmão ele volta para o coração, do coração ele vai para o sistema, ele volta pelas veias para o coração, do coração para o pulmão, do pulmão para o coração, do coração para o sistema. Aí, tudo de novo, eles entram diástole, circulação pulmonar, depois ele vai realizar a sístole, e aí ele volta. Isso a vida toda, queridos. Então, este é o ciclo cardíaco, tá bom? Este é o ciclo cardíaco. Tá? Sístole, diástole, sístole, diástole. Então, lembra que eu falei para vocês do débito cardíaco? Então, o que acontece? O débito cardíaco refere-se à quantidade de sangue ejetado pelos ventrículos por unidade de tempo. Quando o coração contrai, ele ejeta um volume. Então, este volume, tá, mensurado, ele tem como ser medido, tá, por fórmulas ali que vocês vão aprender, tá? De acordo com este volume sanguíneo, o nosso corpo ele responde melhor ou pior. Porque aquilo, exemplo que eu falei para vocês, se ele coloca uma quantidade pequenininha, o corpo recebe pouco. E o coração ele vai ter que trabalhar mais para poder suprir a necessidade que o sistema está tendo ali naquele momento. Se o coração ele já está preparado, ele já tem condicionamento, ele vai conseguir jorrar para o corpo, ele vai conseguir ter um débito cardíaco eficiente, com uma quantidade maior, onde vai mais rápido nutriente para o sistema e o coração consegue trabalhar menos, descansar mais. Então, a fórmula é débito cardíaco é igual volume sistólico vezes a frequência cardíaca, onde o C é o débito cardíaco, VS é o volume sistólico e FC é a frequência cardíaca. Então, como que fica essa fórmula? Né? Débito cardíaco é igual volume sistólico. O que é sístole? É a parte que sai do coração. Então, quanto de sangue que ele consegue ejetar em uma contração, vezes a frequência cardíaca, ou seja, os batimentos cardíacos. Quantos BPM, quantos batidas por minuto ali que você está conseguindo realizar, né? Qual é o seu débito cardíaco. Então, quando você quer descobrir o débito cardíaco, você vai ter que fazer isso, tá? Então, fatores que afetam o débito cardíaco. Nível do metabolismo. Seu metabolismo, você já sabe que são os departamentos. Se ele não estiver funcionando bem, nada vai estar funcionando bem. Entendeu? Exercício. Exercício físico, as pessoas que são sedentárias, elas têm menos condicionamento. Ela tem menos preparo cardiorrespiratório, cardiovascular. O corpo, ele é um organismo vivo inteligente. Tudo que você faz com mais repetição é aquilo que ele vai se adaptar. O nosso corpo é um corpo de movimento, é um corpo que precisa de desafios, inclusive o nosso sistema, o nosso metabólico. Uma pessoa que não pratica exercício físico, ela vai estar muito mais debilitada, os órgãos vão estar mais debilitados do que aquela pessoa que é mais ativa.
tá? Porque o nosso corpo, ele é folgado mesmo. Quanto menos ele fizer, menos ele quer fazer. Por isso, a necessidade de nós estimularmos diariamente, tá? Com exercícios físicos. E aí, quanto mais você fizer, quanto mais intenso você conseguir fazer, melhor você vai ficar, tá? E aí você vai melhorar todas as suas marcas metabólicas, tá bom? Então, a idade, gente, a idade também influencia muito o débito cardíaco. Por quê? Com o passar dos anos, primeiro que a gente perde um batimento cardíaco por ano. Então, cada ano você perde um batimento cardíaco. Coitado, o coração ele cansa, gente. Né? Então, dependendo da sua alimentação, dependendo de como você está levando o seu dia a dia, seu corpo vai responder de acordo com a sua rotina principal, com seus hábitos diários. Então, a idade, nós temos uma idade biológica, a idade cronológica. A idade biológica, ela chega a um determinado ponto, quando ela chega nesse determinado ponto, se você não souber como lidar com o seu metabolismo, você acaba de amadurecer, você já começa a envelhecer. Se você é uma pessoa saudável, come direitinho, pratica exercício físico, você consegue ainda manter uma saúde biológica, uma idade biológica equilibrada, onde você vai ficar mais velho, cronologicamente falando, os anos passam, você fica com 10, 20, 30, 40, 50 anos, porém, o seu metabolismo ele consegue ter um equilíbrio e uma longevidade. As pessoas que têm hábitos saudáveis. Quando a pessoa não tem hábito saudável, ele acaba de crescer, ele já começa a envelhecer. E aí, no envelhecimento, além de você perder uma batida cardíaca por ano, você vai começar a perder os hormônios, você vai começar a debilitar os seus sistemas, né? Você começa a deixar os seus sistemas mais lentos, porque a tendência do corpo é ficar cada vez mais lento, né? A falta de produção de energia, enfim, são vários fatores, gente, são vários fatores que vão estar influenciando aí para você ter uma decadência acelerada. Tá? Principalmente a falta de exercício físico junto com uma alimentação saudável. E a dimensão do corpo, você engorda. Gente, ou você é muito alto, tá? Então, quando você é grande, você precisa de um débito cardíaco maior, né? Para alcançar demandas extremidades. Né? Imagina, o coração ele vai ter que bombear muito para poder chegar lá numa extremidade. Se é uma pessoa muito grande, ele vai ter que ter um débito cardíaco muito bom, entendeu? Para alcançar. Qual que é mais ou menos o débito cardíaco dos homens? 5,6 litros por minuto, por minuto. E as mulheres? De 4,9 litros por minuto, tá? Então, cada minuto você vai ter mais ou menos esse valor, tá? É uma referência, um parâmetro onde a gente vai estar colocando, né? E aí, a frequência cardíaca é simples, é só você aprender a medir. Isso na aula prática vocês vão estar aprendendo lá com os professores, tá bom? Então, frequência cardíaca, pelo sigla FC, VS é o volume sistólico, DC é o débito cardíaco, BPM são batimentos por minuto, tá bom? O débito cardíaco. Então, se você sabe que o débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? Então, vamos colocar lá aqui em repouso. A sua frequência cardíaca, seja seus BPMs, é 60, né? E aí você vai ter ali de débito cardíaco 4,2 litros por minuto. E o volume sistólico é 70 ml, né? Então, isso daqui em repouso. No exercício, você tem ali frequência cardíaca 180 BPMs, volume sistólico 110, né? E o débito cardíaco, então, vai ser de 19,8 litros por minuto, né? Só a gente fazer ali aquela continha que vai dar certo. Então, a maior frequência cardíaca, o tempo de enchimento, é igual ou menor ao tempo de enchimento. Ou seja, nós temos aqui o método de Carvin, uma tabela de Carvin, que foi um pesquisador, um cientista,
Gente, só para vocês saberem, normalmente nós não utilizamos em sala de aula prática o débito cardíaco com contas, entendeu? Você não vai ficar parando, a não ser que você vá trabalhar como fisiologista, etc., onde você vai ter que fazer numa clínica, né, de reabilitação ou de alta performance, onde você vai ter que aprender a fazer esses cálculos, tá? Mas é só seguir a fórmula do jeito que vocês estão fazendo aí, que vocês vão estar ficando craque. É simples, é uma fórmula simples, tá bom? Depois a gente vai fazer um exercício. Então, a maior frequência cardíaca, que é os batimentos, é igual ao maior tempo de enchimento. Tá? É menor igual o tempo de enchimento. Então, quando você consegue, por exemplo, isso aqui quer dizer assim, você tem um débito cardíaco pouco, então você vai ter um maior batimentos cardíacos. Você vai acelerar a sua frequência cardíaca, porque enche, joga, é isso, fica. Enquanto que se você consegue ter um débito cardíaco eficiente, o coração ele vai fazer isso e isso. O coração vai fazer isso, e quando ele ele consegue ter um débito cardíaco eficiente. Enquanto que aqueles que não têm, fica. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Fecha, para poder atender a demanda que o corpo está precisando ali naquele momento. Então, é bom a gente treinar o cardiovascular para que o coração fique apto a realizar um bom débito cardíaco, porque quanto maior o débito cardíaco, melhor vai ser a sua performance. Aqui, a frequência cardíaca máxima pelo método Carbonen, que foi um pesquisador, ele colocou 220, tá? Então, 220 ele colocou como parâmetro, isso não significa que é ponto final, tá? Então, 220 é um parâmetro que seria dos batimentos cardíacos máximos de uma pessoa normal, não uma pessoa atlética, uma pessoa normal. Então, foi este parâmetro. Então, como que a gente vai saber qual é a minha frequência cardíaca máxima? Quanto é o máximo que meu coração consegue bater por minuto? Eu vou fazer 220 pelo método Carbonen, 220 menos a idade. Né? No meu caso, eu já estou com praticamente 70. Meus batimentos cardíacos máximos. Então, o que acontece? Quando eu consigo determinar o meu batimento cardíaco máximo, eu sei qual é uma intensidade máxima. Isso aqui é um parâmetro, tá? Pode passar um pouquinho, ou pode passar, ou às vezes você quase não chega, mas normalmente passa, esse menino normalmente passa um pouquinho. Então, 220 menos a idade, no meu caso, vai me dar 78, né? Vamos lá, 78 batimentos cardíacos máximos, eu tenho meu relógio aqui. Então, se eu estou num treinamento, eu sei que meu treinamento ele precisa ser intenso. Uma intensidade cardíaca máxima vai me levar a um aumento da minha performance, né? Uma intensidade grande vai fazer com que o meu corpo melhore. Tá? Então, gente, os treinamentos, os bons treinamentos, eles precisam ser em alta intensidade. Quando a gente fala alta intensidade, eu estou pensando aqui no meu batimento cardíaco máximo, o máximo de esforço que eu conseguir fazer. Eu estou falando máximo de esforço, não máximo de carga, tá? Máximo de esforço, máximo de empenho. Então, 220 menos a minha idade, para mim vai dar um 78. 78 é o meu máximo por minuto. Tá? Então, o que acontece? 178, aliás. Aí, o que acontece? 178 é o meu batimento cardíaco máximo. Quando eu estou parada, sem fazer esforço nenhum, é considerada a minha zona de repouso. A minha zona de repouso nunca vai ser zero. Zero seria se meu coração não estivesse batendo, tá? Então, a minha zona de repouso vai ser eu medir meus batimentos cardíacos agora, deixa eu ver quanto que eu tô, 80. Então, eu vou considerar que 80
é o meu ponto zero. E 178 é o meu máximo. Dentro desta linha de 80 até 178, eu tenho a minha zona de treinamento, tá? Então, esta é a minha zona de treinamento. Dos 80 para os 178, eu tenho isto para desenvolver. Qual que é o meu objetivo? 178. Se eu estou me esforçando para caramba e eu cheguei no 100, olha quanto que eu preciso desenvolver ainda, né? Então, quando a gente consegue determinar qual é a minha intensidade máxima de frequência cardíaca, né, de BPMs, o máximo, eu consigo saber qual vai ser a minha intensidade máxima. Se você tiver um aplicativo onde você consegue verificar, né, ó, era 66, gente. O meu zero é 66, né? Então eu tenho para desenvolver até 178, tá? Então, quando eu tiver um treinamento, eu vou procurar chegar aonde? No meu 178. Porque uma intensidade máxima faz com que haja uma mudança significativa no meu metabolismo para o bem, tá? Eu vou aumentando cada vez mais a minha performance. Tem pessoas que não conseguem chegar de cara, lógico que não, entendeu? E isso é uma questão de desenvolvimento. Aí a gente vai trabalhando desenvolvimento de cada aluno, de cada pessoa. De início, agora eu quero que vocês, quando vocês estiverem treinando, vocês comecem a medir a intensidade que vocês estão indo. Vocês vão fazer 220 menos a sua idade e vai me descobrir qual é a sua frequência cardíaca máxima. Em repouso, quando vocês acordarem, vocês vão medir os batimentos cardíacos e eu quero que vocês saibam qual é o seu ponto zero, qual é o seu repouso, sua frequência cardíaca em repouso e qual é a sua frequência cardíaca máxima. Quando você estiver treinando, fazendo alguma atividade física, eu quero que você anote e veja qual é a intensidade. Mais para frente, a gente vai estudar as tabelas para vocês verem se você está fazendo direitinho ou não. Qual é a zona de mudança que você precisa ter para que seu corpo mude, para que seu corpo melhore. Aí a gente vai aprender. Mas, por enquanto, eu quero que vocês descubram qual é a sua frequência cardíaca em repouso e qual é a sua frequência cardíaca máxima, tá certo? Eu quero que vocês determinem isso e já fiquem com isso na sua cabeça, tá bom? Então, os volumes sistólicos típicos para os diferentes estados de treinamento. Então, o volume sistólico é quando sai, ou seja, o débito cardíaco. Em repouso, para pessoas sedentárias, é de 55 a 75 mililitros, né? E o máximo é de 80 a 110. Isso aqui é um parâmetro para vocês saberem mais ou menos os números, se vocês forem fazer os cálculos ali da frequência cardíaca, né? Volume sistólico e o débito cardíaco, tá? Então, o débito cardíaco ali, vocês podem estar colocando 4,9, que é o parâmetro, tá bom? Bom, e as pessoas ativas, olha como que muda, gente, para vocês verem. As pessoas ativas é de 80 a 90 mililitros. E o máximo é de 130 a 150 mililitros. Os esportistas de resistência é de 100 a 120. E o máximo é de 160 a 220, ou maior que 220. Então, vocês viram como que é até 220, mas pode ser maior, tá? A Renata, por exemplo, ela ultrapassou isso de um tanto que eu até assustei. É uma treinadora de elite lá no Japão, gente. Bom, então, esse aqui é um parâmetro, esses números são para que vocês possam estar estudando. Eu quero que vocês tentem fazer aqui o cálculo do débito cardíaco, né? Com esses parâmetros que vocês têm aqui, para vocês, pelo menos, saberem, tá certo? E na nossa aula prática, ao vivo, nós vamos estar tirando as dúvidas, tá? Vale a pena vocês tentarem fazer, viu, gente? Não vai cair na prova esses números, tá? Mas vai cair sobre
conhecimento geral do que é um débito cardíaco, por quê, enfim. Bom, essa daqui é para vocês se nortearem, caso vocês façam esses cálculos, tá bom? Para saber em qual nível você está. Então, nós temos também o VO2. O que é um VO2? É o volume de oxigênio. Da mesma forma que você tem o débito cardíaco, né? Lembra que o sangue, ele vai lá no pulmão e ele pega a molécula de oxigênio para levar para o sistema, né? A molécula de oxigênio, ela é uma molécula que o nosso corpo utiliza muito. Olha, tanto para vocês verem que a molécula de oxigênio ela é tão importante que você pode ficar sem comer aí 3 meses, pode ficar sem beber água aí 1 semana que você não morre. Mas se você ficar 10 minutos sem respirar, você morre. Para você ver que o oxigênio é uma molécula muito importante. E essa molécula de oxigênio ela vai estar ajudando a formar a energia vital do nosso corpo, a energia que dá vida para todos os nossos sistemas. É o oxigênio, tá bom? Então, uma pessoa que não tem um VO2, que seria a quantidade de ar que eu consigo captar para ser transformado em oxigênio lá dentro do meu pulmão, se eu puxo só um pouquinho de ar, vai ser transformado só um pouquinho de moeda. Se eu puxo muito ar, vai ser transformada muita moeda de oxigênio. E essa moeda de oxigênio ela vai ser utilizada pelo meu sangue para formar energia, para fazer vários metabólicos dentro do nosso corpo. Então, o VO2, ele é a quantidade de ar que eu consigo ingerir, que eu consigo inspirar, para ser transformada em molécula de oxigênio lá no meu pulmão, porque quem transforma a molécula de oxigênio é o pulmão, tá? Então, esse volume de ar, ele vai ser transformado no meu pulmão. O que é necessário? O sangue leva com ele para levar para o sistema, que não é necessário, ele sai em forma de gás carbônico, tá? Então, é importante vocês também conseguirem e aprenderem a respirar direito, porque como você respira é que vai determinar a quantidade de moléculas de oxigênio que você vai estar transformando dentro do pulmão, tá? Então, se você tem um VO2 curto, pouco, você é pobre. Se você tem um VO2 grande, você é poderoso, porque você vai ter muitas moedas de energia ali sendo formadas, né, pelo oxigênio, tá? Então, a sigla VO2 significa volume de oxigênio. O M, VO2 máximo, é o máximo que a gente consegue puxar de uma única vez. Então, o VO2 máximo corresponde ao volume de oxigênio consumido pela pessoa durante a realização de uma atividade física aeróbica, como a corrida, por exemplo, sendo frequentemente utilizado para avaliar o condicionamento físico de um atleta, já que representa da melhor forma a capacidade aeróbica de uma pessoa. Por quê? A aeróbio tem a ver com o ar, né? E o VO2 é quanto de ar você consegue puxar. Então, ele está muito relacionado com o sistema aeróbio de respiração, ou seja, a formação de moléculas de energia de oxigênio. Tá bom, queridos? Então, VO2 é a quantidade de ar que você consegue inalar de uma só vez. Débito cardíaco é a quantidade, é o volume de sangue que você consegue ejetar do coração de uma vez, tá? Então, esses são 2 pontos que vocês precisam estar sempre atentos, que lá para frente a gente vai estudar melhor, tá bom? Aqui a quantidade de VO2, né? Também tem aqui, a gente tem algumas tabelas. Nas aulas práticas vocês vão aprender a trabalhar com o sistema de ventilação, vocês vão aprender a respirar, vocês vão aprender a direcionar isso, e tem números, né? Então, nós temos também os números aqui nessas tabelas para homens e para mulheres, para criança, para velho. Então, a gente tem aqui já determinado os números que são bons e que não são tão bons assim,
né? E que você precisa melhorar ou não. Por que que a gente mede isso? Porque é um parâmetro. Você, como professor, você consegue melhorar o VO2, você pode estar mostrando para o seu aluno, tá? Se você, hoje nós temos aparelhos já que já conseguem determinar, mas nós temos também a fórmula que a gente consegue estar determinando alguns testes, por exemplo, o teste de Cooper, que é você correr por 10 minutos, numa velocidade máxima, e aí a gente vai medir os batimentos cardíacos, vai fazer ali pela distância que você percorreu, e aí vai dar alguns desses números aqui, né? E aí você vê se você está mais ou menos de 26, de 22, de 20, e aí a gente vê e faz as comparações, né? Normalmente eu não faço comparação, normalmente quando eu faço os testes de VO2, normalmente eu tiro um mês, depois eu tiro depois de 2 meses, e aí a pessoa consegue perceber que por ela mesma ela conseguiu melhorar então o sistema de VO2. Né? Então, assim, eu não comparo, não faço comparações com outros, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras, mas eu faço comparação com ela mesma. Eu tiro o VO2 hoje, daqui 3 meses eu tiro de novo, e ela vai ver como que ela conseguiu melhorar, né, neste tempo. Então, é isso, queridos. Hoje nós vamos ficar por aqui, tá bom? Esta é a primeira aula. Próxima aula a gente vai estar falando sobre o sistema. Eu não vou falar porque pode ser que eu mude depois. Mas é isso, gente. Um beijo para vocês. Estudem. Não esqueçam de me trazer os trabalhos para a próxima semana.